Olá, sejam muito bem-vindos a este programa que é a saúde com a ortomolecular. Hoje o episódio é sobre alimentos naturais que podem te fazer mal. Mas André, que é isso? Como assim? Se alimento é natural, se alimentação é natural, como que isso pode me fazer mal? Se a gente sempre ouve por aí que alimento é natural, então pode comer à vontade. O que é que acontece? O que é que acontece para poder te vender as coisas? Quais são as pegadinhas aí desses alimentos ditos naturais que podem estar adoecendo as pessoas? Eu sou André Alves de Araújo, eu sou terapeuta ortomolecular e eu facilito todos os cursos de terapia natural e terapia ortomolecular para formar terapeutas pensadores, que eles vão ter base para olhar aquele alimento, para ler ali os ingredientes, o que é que a indústria está tentando te empurrar como natural e que na verdade pode estar fazendo com que a sua saúde vá ladeira abaixo. Então fica comigo aqui até o final que você vai entender o porquê que a gente precisa estar esperto com o que a gente coloca na nossa boca. Primeiro, a gente é o que a gente come. A gente é formado todos os dias, o tempo inteiro, nós somos formados por células novas, que são aquelas que vão substituir aquelas células antigas que já morreram. Para isso eu preciso de alimentos. E aí os alimentos que são oferecidos pra gente não tá dando muito certo, porque a gente tá com crescimento de obesidade, de doenças crônicas no mundo, que é de uma proporção assustadora, porque a gente tá comendo de maneira errada. E aí começa as pesquisas de mercado, o que é que vai vender mais, o que é que as pessoas estão procurando pra gente oferecer e poder girar toda a nossa economia. O que está acontecendo? A gente tem muitos alimentos ditos naturais que estão sendo vendidos de uma maneira indiscriminada, de uma maneira até vergonhosa. Gente que entende um pouquinho, olha e vai ler lá aquilo que está chamando mais atenção, é muita mentira que é colocado ali. E para chamar a atenção, porque se saiu alguma coisa, algum blogueiro, alguém famoso falou que não come tal alimento, você pode perceber que na outra semana vai lotar desses alimentos nas prateleiras, dizendo que não contém aquilo que a pessoa disse que não quer comer mais ou que emagrece. Ou, ao contrário, aí eu comi tal coisa, foi incrível, tomei suco de não sei o que lá, da Amazônia, e eu emagreci pra caramba. Vai começar a aparecer vários rótulos dizendo lá, esse produto contém esse tipo de princípio ativo, que é o que tá na moda. E isso, gente, acontece o tempo inteiro, gente, a maneira como essa indústria sobrevive. Eu já tenho conteúdos aí, é só você procurar sobre esses alimentos industrializados e todos os males que eles causam. Mas hoje o que eu quero mostrar aqui para vocês é que nem sempre a palavra natural está ligado a algo saudável. Até mesmo aqueles alimentos que são de verdade, por exemplo, os grãos, o feijão. Quando que um feijão pode me fazer bem e quando aquele mesmo feijão pode me fazer mal, pode estar indo contra a minha saúde. Fica comigo aqui que eu vou falar para vocês sobre dicas de como que você pode manter uma alimentação saudável, que ela seja benéfica para você, que ela não esteja prejudicando você. Eu gostaria também que as pessoas tivessem a ideia de que nós somos diferentes. Nós viemos de culturas diferentes, nós vivemos em ambientes diferentes, nós temos horários diferenciados, gêneros diferentes, constituição física também. Tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai escolher um tipo de alimento. Por exemplo, aquela alimentação que toda a sua família ela tem a cultura de comer sempre, oferece para as crianças pequenas, oferece para todo mundo e todo mundo sempre comeu aquilo, aquele alimento por repetição, sempre sendo utilizado na sua alimentação, na alimentação da sua família, pode ser uma causa de alergia. Você nasceu com essa alergia? Não, você não nasceu com essa alergia. Ou pode até ter nascido, mas na maioria dos casos não, você não nasceu. Mas por tanto repetir aquele alimento junto com outros alimentos que não são tão incríveis assim, que são os alimentos industrializados,
você pode ter causado uma estranheza no seu corpo e ele começar a rejeitar aquele alimento. E isso eu tô dizendo para você que é no pior dos casos. São os casos que de verdade merecem muita atenção. Você começa a desenvolver alergias a vários tipos de alimentos super saudáveis, mas que naquele momento, para você ou para aquela pessoa, não está favorecendo o intestino dela, não está favorecendo que ela se desintoxique e causando mais e mais e mais alergias. André, como é que eu sei isso? Quando você está recheadinho de sintomas como enxaqueca, insônia, problemas de pele, urticária, dermatite, intestino preso, intestino solto. Quando você percebe que um dia sua barriga está grande, um dia sua barriga está pequena, isso vai modificando conforme você tem aquele tipo de alimentação e você não percebe, você vai levando, você vai tomando uma coisinha aqui, uma coisinha, ele vai aliviando e tá tudo bem. Não é a maioria das pessoas não é assim? Você já não conhece um monte de gente que é assim? Que anda com a bolsinha lá cheia de remédio? Então aqui a gente ensina a prevenir e tratar qualquer tipo de doença em qualquer idade sem medicamentos. Exatamente com conhecimento sobre os alimentos, como que você vai consumi-lo, como que você vai combinar esses alimentos e para quem você vai estar fazendo isso. Para isso acontecer, você tem que ter um programa, uma estratégia personalizada para cada pessoa, para cada situação. O que eu vou dizer aqui hoje para vocês é: não se enganem com os alimentos que estão lá na prateleira ou que estão tentando vender para você como algo extremamente natural, maravilhoso, faz bem para todo mundo. Você já põe o seu pezinho para trás. Já comece a desconfiar. Para você ter uma ideia, os alimentos que nós conhecemos são os mais básicos aí, que são vendidos como alimentos bons, naturais, são os alimentos diet e os alimentos light. Para você ter uma ideia do que é um alimento diet, ele apenas não pode conter açúcar, mas ele pode conter todo o resto. Ele foi pensado para aquela pessoa que tem diabetes e que não pode consumir açúcar e que precisa ter um alimento parecido com aquilo que ela comia antes. Mas não se leva em consideração a nutrição, não se leva em consideração as vitaminas, os minerais, a integralidade dos alimentos nesse momento para esse alimento industrializado. Apenas é retirado o açúcar e incluído outro ingrediente que vai dar muito sabor para aquele alimento. E os ingredientes que dão sabor nos alimentos industriais são o sal, a gordura e o açúcar. E fora esses, nós temos ainda os aromatizantes, os corantes, tudo isso que vai encher o seu paladar de aquela sensação gostosa daquele alimento que tem aquele sabor incrível, mas que na verdade está adoecendo você. E o alimento light, André? Nossa, eu achava que eu estava abafando, né? Vou lá no mercado e já que eu não quero ganhar peso, eu vou lá e eu compro aquele monte de alimento que está escrito lá light, natural, sem colesterol. Mas, gente, o light, ele apenas precisa ter 20 a 25% menos de um ingrediente. Então, dependendo da receita ou do que for mais fácil para aquela indústria, ele vai diminuir 25% da gordura daquele alimento. Mas o que ele vai colocar no lugar? Lembra que eu falei para dar sabor? Ou o sal, ou o açúcar, ou todos os conservantes, acidulantes, aromatizantes, corantes, todas essas coisas anti-vida que a gente tem aí nos alimentos industrializados. Então você paga mais caro por um alimento que não está te alimentando, está apenas te dando aquele prazer momentâneo. Que já não ouviu aquela expressão, 1 minuto na boca e o resto da vida para se arrepender? É exatamente isso. E ainda o bolso sofre, sendo que você poderia estar comendo um alimento realmente natural, que contivesse, em vez de açúcar, a frutose, né? A frutose da fruta. Por quê? Porque
o seu organismo aceita muito melhor um alimento que é natural para o seu organismo, ele não precisa pensar, produzir enzima, separar, se proteger daquele alimento que vem cheio de cargas alergênicas que vem da indústria, ele não precisa disso. Então, o que vai acontecer no meu organismo quando eu como algo como uma maçã, por exemplo? Ela vai entrar, claro, se eu comer uma maçã integral. O que é integral? Integral é íntegra, não foi tirado nada dela, não foi tirado cáscara, não foi tirado nada. Eu vou comer aquela maçã. Quando eu como ela assim integral, eu já como fibra junto, né? Eu já como mineral, eu já como vitamina, eu já como todo aquela polpa que vai ter os fitoquímicos, aquela casquinha vermelha que vai ter os antioxidantes que eu preciso. Estou oferecendo esse tipo de alimento para o meu corpo, eu estou me nutrindo. E não vai ser absorvida toda aquela carga de frutose daquela maçã. Por quê? Porque eu tenho as fibras que vão diminuir a absorção deste açúcar. Agora, se eu pego essa mesma maçã e eu vou bater essa maçã e eu vou coar e eu vou tomar só o líquido, né? Resultado disso, eu não tenho a quantidade de fibras insolúveis que tem lá na casca, porque eu coei. E aí, eu não tenho integralidade daquele alimento. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior absorção de açúcar. E a gente nunca faz o suco com uma maçã, né? Quando você vai tomar um suquinho de maçã, é claro que são mais maçãs ali naquele copo. Então, você aumenta muito a sua carga. É um alimento natural, mas da maneira como você vai preparar e como você vai absorver aquele alimento, a maneira como ele é preparado vai ditar se aquilo vai te fazer bem ou se aquilo vai te fazer mal. A mesma coisa uma laranja. Então as pessoas que têm diabetes, por exemplo, não podem tomar um suco de laranja. Carga glicêmica dela altíssima, cheia de frutose, porque a gente usa 4, às vezes, laranja para fazer um suco. Mas se eu comer uma laranja com bagaço, aquele bagacinho branco, se eu comer uma fruta laranja, pode tirar aquela casca. Quando é uma fruta ácida, você deve tirar a casca para não queimar a mucosa. Quando você come ela assim, integral, você diminui a absorção desse açúcar, você aumenta o bolo fecal, você alimenta as boas bactérias intestinais e aí sim você tem o aproveitamento de um alimento natural, certo? Mas aí você vai lá e compra o suco de laranja do mercado. Você só tá realmente atrapalhando todo o seu sistema, atrapalhando o seu organismo e você pode começar a criar resistência à insulina, pode virar uma pré-diabetes, você pode. Então isso, claro, eu tô falando a longo prazo, uma pessoa que não tenha já aquela doença genética que pode ocasionar, porque já vem de família, então essa pessoa ela pode deflagrar essa doença mais rápido, poderia ficar lá quietinha, nunca chegar a acontecer, mas a pessoa pode ter essa doença por ter esse estilo de vida, de estar comendo alguma coisa, um suco de laranja, Andrea, mas não é preparado, não é o preparo que vai ser melhor, que vai beneficiar aquele corpo. Lembra que eu falei também lá no começo sobre o feijão? Vou falar do feijão, tá? Incrível esse alimento, cheio de proteínas vegetais, de ferro, de cálcio, de fitoquímicos, antioxidantes, maravilhoso o nosso feijão, proteína, né? Mas se preparado de uma maneira errada, o que ele vai causar? Ele tem antinutrientes na sua casca. Porque todo alimento ele tenta se defender também do ataque de predadores. Então ele tem antinutrientes que vão fazer muito mal para qualquer tipo de organismo. Se eu comer aquele feijão sem ter o preparo, o cuidado, o demolho correto, né? Jogar aquela água fora, não ficar com aquela água do demolho, ou então já cozinhar direto do saquinho, tirou, lavou, cozinhou. Se você faz isso, você está preparando de uma maneira errada e aí você vai ter uma carga de antinutrientes ali e isso pode causar fermentações intestinais, fora outras coisas que a gente não percebe, porque a fermentação a gente percebe, né? A barriga fica super inchada, você fica cheio de gases.
Mas o que está acontecendo lá na nossa bioquímica? Não está absorvendo as vitaminas, os minerais do próprio alimento. Então ele só está te causando um incômodo e é pouquíssimo absorvido aquilo que teria necessidade de você ter naquela refeição. Então o preparo é extremamente importante, mesmo que seja um alimento natural. Se eu preparei de maneira correta, que como é essa maneira correta, André? É você pegar o feijão, deixar ele de molho na água o dia inteiro, jogar essa aguinha fora, colocar de novo mais uma noite e aí no outro dia você vai e cozinha aquele feijão com uma água nova e aí sim ele vai ter tirado muito do antinutriente da sua casca. E como é que eu faço? Isso é bem clássico. Como você faz para você absorver melhor o ferro? Você lembra do ferro? O ferro sempre a gente lembra de anemia, não é? Então tem muita gente que tem anemia, tem muita gente que é desnutrido e nem sabe disso. Então tem que ter acompanhamento, fazer seus exames, porque a anemia ela vai te dando também aquela moleza, aquela fadiga, aquele cansaço, né? Aquela indisposição e você acha que é porque você está trabalhando demais ou porque você está se esforçando demais. E pode ser, sim, um sintoma de desnutrição. Isso vai reverter em todos os seus sistemas. A falta de ferro vai levar à falta de oxigenação no seu corpo. E oxigênio é primordial para todos os nossos sistemas. Como é que eu faço, então, Andréia, para eu absorver melhor o ferro? A maneira errada disso é você comer alimentos ricos em ferro junto com alimentos ricos em cálcio. Uma coisa prática, que é uma coisa clássica, que a gente estuda muito sobre isso, né? É aquela mãe que faz aquela alimentação cheia de ferro para o filho, coloca a beterraba, coloca o feijãozinho, coloca os alimentos ricos em ferro e de sobremesa ela dá um iogurtezinho, um danoninho, né? Não pode falar marcas aqui, mas é isso, né? E nesse momento, ela está diminuindo a absorção de ferro daquele alimento que ela preparou com tanto carinho para aquela criança. Então, você pode estar fazendo combinações que não são interessantes para a absorção. Isso todos devem saber. Você que é um profissional de saúde, que lida com pessoas, você que é um terapeuta que lida com pessoas, você que tem a sua família que você cuida, você que é um pai, uma mãe, um cuidador, todos devem saber isso, porque onde que a gente vai fazer essa alquimia toda? É na cozinha. É você dando essa informação para as pessoas que vão passar lá no seu consultório, no seu atendimento, ou para as pessoas da sua família, ou para os seus amigos. Isso pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Outra maneira que eu tenho de absorver, eu falei a maneira errada, mas qual que é a maneira certa então de eu absorver mais ferro dos alimentos? É sempre ter uma vitamina C junto com o alimento rico em ferro. Aqui em casa, como é que a gente resolveu isso? Não pode tomar suco, né? A gente acabou de falar isso, vou ficar tomando suco? Não. Vou ficar me enchendo de frutose? Não, né? Vou comer aquela fruta inteira. Mas o que nós resolvemos aqui em casa que super funciona, a gente sempre tempera o nosso prato com muito limão. A gente adora limão. Então, vou comer um prato de feijão, um prato de grão de bico, um prato de lentilha, vou comer alguma coisa que contém ferro, a minha couve, a minha escarola, a minha rúcula, eu vou encher de limão, vou temperar com limão. Pode tomar água com limão, mas não é muito interessante a gente tomar muito líquido junto com a alimentação, que a gente também atrapalha a nossa absorção. Não tenho nada, André, não tenho condição, nunca tenho vitamina C por perto, ou limão, ou alguma fruta cítrica, como na rua. Então, nesse caso, meu amigo, o último dos casos é você tomar suplementação, mas não deixe de ter a vitamina C junto com o alimento que contém ferro, porque você aumenta em 25% a absorção do ferro. Parece pouco, né? Mas, gente, a gente absorve bem pouco do ferro. A gente come uma quantidade enorme pra gente absorver muito pouco, tá? Então, é assim que acontece na nossa bioquímica. 25% já vai ser muito interessante para aumentar a sua ferritina, aumentar o ferro no seu sangue, tirar você bem de perto da anemia por falta de ferro. Tem outras anemias também, mas isso assunto fica para um outro dia. Então, dessa maneira,
Com essas dicas você pode aumentar a absorção e realmente aquele alimento natural fazer bem para você. As combinações, a maneira de preparo, como você vai consumir, se eu vou consumir integral ou se eu vou consumir ele já manipulado, vai fazer uma grande diferença. Então você olha lá, tem aquele alimento dito orgânico, mas é um biscoito orgânico, é um cookie, é isso, aquilo, é um bolo, você vai lá, ele vai ter alergênicos, ele vai ter uma carga de açúcar, porque o açúcar ele pode ser orgânico também, aí vai lá e lança açúcar, pode ser também. Então a gente precisa saber aqueles alimentos que vão fazer de verdade o bem para você. Outra coisa, existem também... Pipoca, sobe! Vai pra cima! Existem os alimentos que fazem bem para um tipo de sangue e não fazem bem para outro tipo de sangue, o mesmo alimento. Eu vou dizer aqui um clássico também para vocês, que pode deixar vocês de cabelinho em pé. Veja, pro sangue O, tudo bem de comer banana. Pro sangue A, não existe enzima suficiente para fazer a digestão. E aí a pessoa pode ter problemas gástricos por consumir um alimento natural. Então existe muita informação sobre isso que é importante para você poder saber o que escolher, para você poder saber o que vai funcionar mais, o que vai gerar mais saúde para você, o que vai prevenir, tratar qualquer tipo de problema de saúde em qualquer idade para as pessoas e sem medicamento. Então, para saber disso, você continua seguindo então os meus conteúdos, você vai absorvendo esses conhecimentos que são práticos para você já começar a colocar no seu dia a dia e já começar a sentir a diferença na sua saúde, no seu sono, no seu bem-estar, no seu humor. Isso vai reverberar em tudo. E qual é a saída que geralmente se utiliza para que você possa ter uma alimentação natural que te faça bem? Geralmente é calculado calorias, geralmente é fracionada essa alimentação em várias vezes ao dia, geralmente tira de você vários tipos de alimento e coloca outros no lugar, que tem menos caloria, mas que não tem aquela nutrição que a gente de verdade precisa, e você começa a perder realmente peso, ou você começa a ter o objetivo aí que você gostaria de ter, mas você começa a ter envelhecimento das células, envelhecimento precoce, envelhecimento dos seus hormônios, porque você fez uma mudança alimentar sem ter uma estratégia que leve em consideração todos os seus sistemas na integralidade. Então você começa a ser visto como algo, como uma coisa que cada especialista cuida de uma parte, cada especialista dá um medicamento para uma parte. Aqui o que nós estamos dizendo? Que com uma alimentação natural, que você saiba combinar, que você saiba se alimentar com aquilo que realmente vai te nutrir, você afasta os sintomas, você afasta as doenças crônicas, você afasta os medicamentos da sua vida. Para que isso aconteça, você tem que saber que aquelas dietas programadas, aquelas dietas que as pessoas fazem e que dão certo para elas, dá certo para elas por um período, depois a gente não sabe como que isso vai ser lá na frente, a curto, médio e longo prazo, porque essa ideia que a gente precisa ter. Eu tô construindo agora os meus ossos, que daqui a 10 anos, se eu não estiver fazendo a coisa certa agora, daqui a 10 anos eu posso já ter um osso que foi feito da maneira errada, mais poroso, e aí daqui a 10 anos eu posso ter uma osteopenia, uma osteoporose, porque neste momento eu tô com uma deficiência alimentar. Uma das coisas que a gente utiliza bastante é a gente olhar o cabelo da gente. Então, se o teu fio de cabelo tem um lugar que
todo o fio de cabelo naquele espaço, naquele lugar, naquele tamanho, ele tem uma aspereza, ou ele faz um vinco, ou ele faz uma onda que não é comum no seu cabelo, você já sabe que é só você contar daquela porosidade até o seu couro cabeludo, quantos dedinhos que tem. Você sabe que por exemplo, se eu tivesse com meu cabelo poroso aqui e eu contasse até aqui, eu ia ter 5 dedos. Há 5 meses atrás, eu passei por um processo de desnutrição e eu tive ali uma falta de proteínas que fossem fazer o meu cabelo crescer de uma maneira saudável. Então, tudo a gente pode ajudar ou a gente pode prejudicar dependendo da maneira como a gente está se alimentando, dependendo da maneira como nós estamos combinando os alimentos, porque eu posso estar sendo muito enganado em receber informações de pessoas que são pessoas que elas te dão informações da moda, coisas que estão precisando ser vendidas ali, umas novidades assim, sabe? Que agora só coma isso, que isso vai fazer você emagrecer, ou isso vai fazer muito bem pro seu cabelo, ou isso vai fazer muito bem pra sua autoestima. Então, sabe, essas coisas milagrosas, sem combinação, sem variedade, sem levar em consideração o gênero, o biotipo da pessoa, como ela é, como é que é o ambiente dela, quais são os horários, sem fazer essa higiene de horário, higiene do sono, higiene de hábitos, sem ter levar tudo isso em consideração, claro, o exercício físico, se mexer, o dançar, fazer alguma coisa que seu corpo precisa de movimento para ele criar mais hormônios de prazer, para você ter mais prazer de fazer qualquer coisa e você poder seguir qualquer tipo de alimentação que você programe para você, que vai ser anti-inflamatória para você, que vai fazer bem para a tua vida, ou que você programe essa alimentação anti-inflamatória para as pessoas que você cuida, que você trata, que você ama, que você trabalha, seus amigos, você fazer essa programação e se essa pessoa ela está em toda a integralidade dela sendo trabalhada, meditação, mente, corpo, vai ser muito mais fácil ela passar todos os desafios das mudanças que podem acontecer. Então, para tudo isso, a boa informação, ela sempre vai facilitar a sua vida. Busque boas informações, não acredite em tudo que você vê, não acredite no que está escrito ali, chamando a sua atenção em letras grandes, letras vermelhas, letras cor de laranja que te dá mais fome. Olhe os ingredientes, porque tem uma coisa que funciona, a Anvisa ela funciona muito bem para fazer a fiscalização dos ingredientes que estão sendo declarados ali, se eles realmente contêm naquele alimento ou não. Então, se você olhar os ingredientes, você nunca mais vai ser enganado. Você não pode olhar só a capa. Sabe aquela história? Por fora, bela viola, e por dentro, agora o que mesmo? Eu não sei. Mas eu acho que alguma ideia é pão e pão, alguma coisa assim, tá? Então, olha lá, o que é que pode ter por dentro daquilo, o que é que aquele alimento natural tá fazendo ali na prateleira todos aqueles meses e ele não estraga, como assim? Se as coisas lá, a verdura na minha geladeira, se eu deixar muito perto da saída do ar frio, se eu deixar molhado, se passar uma semana ela começa a amarelar e estragar. Como assim aquilo, a natural, tá lá tantos meses? Então é só a gente olhar os ingredientes, a gente pensar, sim, a gente é extremamente inteligente, a gente tá aqui para sempre evoluir, pra gente absorver e pra gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, para afastar a gente da doença, afastar a gente de ficar dependente de remédio, dependente de um monte de especialista para poder ter qualidade de vida. Porque a gente pode gerenciar a nossa própria saúde com esse tipo de conhecimento, prevenindo, tratando todos os tipos de saúde, todos os tipos de problema, né? Em qualquer idade. Tirar, sabe, aquela ideia da pessoa envelhecer e estar sempre dependente de médico, de remédio, né? Então é essa que é a nossa pegada, essa que é a nossa missão. É por isso que eu tô aqui
colocando esse conteúdo, colocando minha boca no mundo. A gente vai ter esse programa de ortomolecular, a gente tem um programa de saúde sem remédio, que eu fiz o primeiro vídeo, SSR que chama, é uma coisa nova ainda para mim, e eu, SSR, programa de saúde sem medicamento, né? Mas tudo bem, bom entendedor entenderá. Então eu te vejo no próximo conteúdo e a gente segue, sim, transformando a vida, a qualidade de vida, a saúde das pessoas e da gente mesmo com uma ótima alimentação, com muita informação de qualidade. Te espero então no próximo conteúdo. Até mais!